Quantas vacas eu consigo botar por hectare? Quantas vacas eu posso pôr dentro da minha propriedade? Essa é uma pergunta muito frequente aqui dentro do meu canal. Então hoje eu vim trazer a resposta para você aplicar dentro da sua propriedade alguns cálculos, algumas contas para descobrir então quantas vacas você pode ter, né, para iniciar na sua pecuária leiteira. Vamos a mais uma aula aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo e eu estou trazendo então uma série de vídeos, né, para você que quer começar na pecuária de leite do zero, começar do jeito certo, começar já a ter sucesso na sua pecuária de leite, tá bom? Então vamos lá. Quantas vacas a gente pode pôr dentro da nossa propriedade depende muito de quanto, né, a gente consegue produzir de volume, de massa, de comida para as vacas. Muito depende também do manejo que você adotou, né, que vai adotar, seja em confinamento, seja em semi-confinamento, seja em pastagens, enfim. Para cada um vai ter um sistema. Mas, como produtor de leite, eu sendo um produtor de leite, né, pequeno, mas porém eu sou um produtor de leite com resultados bons, e eu aconselho sempre a produzir o próprio alimento. Não precisa ser todo o alimento, mas pelo menos o volumoso, né? Eu tenho minha silagem, que eu produzo ela inteira, a pastagem, tudo eu que produzo, eu só compro o concentrado, a ração de fora, né? Para você que tiver área para plantar milho, né, plantar talvez até soja, ou enfim, o que conseguir plantar para agregar valor, é muito bem-vindo, né? Se conseguir plantar milho para fazer ração, aí só compra soja, compra o núcleo, já reduz mais ainda o seu custo de produção do leite. Mas então hoje a gente vai falar, né, especular quantas vacas a gente pode pôr, tá? Nós vamos adotar o manejo que eu uso aqui, que é a pastagem, suplementando no coxo. O pouquinho que falta na dieta dela, que ela não consegue comer da pastagem, que eu não consigo produzir mais pastagem por falta de área, então eu complemento no coxo, complemento com a silagem de milho e com o concentrado de ração. Então vamos lá. Para a gente entender bem, vamos voltar aqui da aula anterior. Na aula anterior, a gente estimou qual o consumo de uma vaca em lactação, né? A vaca dá a lactação dela durante mais ou menos 305 dias, tá? Nós vamos calcular aqui valores para um mês, para ano, assim para você estimar para um ano cheio, então não tem imprevistos, tá? Então, a vaca come de 3 a 4% do peso vivo no período de lactação. Mas a gente vai fazer os 360 dias completo, né? Eu quero que você faça os 360 dias completo, para ela não vai precisar comer de 3 a 4% no período seco, né? Ela nem consegue comer ali quando ela está com o bezerro dentro dela, né? O rumen dela é diminuído, então o volume de trato que entra dentro dela é diminuído, né? Mas enfim, nós não vamos considerar esse consumo menor durante esse período, simplesmente por né, se precaver. Quanto mais sobrar, vamos calcular de pastagem, silagem. Quanto mais sobrar de pasto, quanto mais sobrar de silo, melhor, né? Pastagem não dá para guardar, a não ser que você faça um pé secado, faça um feno, faça um silo. Mas a silagem de milho, se vai sobrando de um ano para o outro, é lucro para você, tá? É lucro, e mais para frente eu vou mostrar como que é esse lucro para você. Então vamos lá. A vaca, ela consome em lactação, ela consome de 3 a 4% de matéria do seu peso vivo, né? De matéria seca. A gente vai calcular a matéria verde hoje. Esse é o número de matéria seca, né? Mas a gente vai pegar números em matéria verde, porque é mais fácil, né? Vamos supor, na matéria verde do pasto, você ir lá calcular, é mais fácil do que, vamos supor, se você vai lá cortar o pasto, pesa a matéria verde, e eu tenho os números aqui para você, então vai ser mais fácil do que você lá cortar o pasto, trazer para casa, secar, né, pesar. Então vai ficar mais fácil a gente fazer em matéria verde. Lembrando que isso aqui é só uma base para você, não é um estudo completo, mas é uma base que, se você seguir, dá certo, para não ter percas, não ter prejuízo, tá? Não ter falta de alimentos, tá bom? Então, nós vamos levar em consideração uma vaca de 400 quilos, né? A vaca de 400 quilos, ela come de 12 a 16 quilos de matéria seca por dia na fase de lactação. Então a gente vai adotar o manejo de a pastagem
e com complemento no coxo. Então a pastagem, a gente vai calcular que ela vai comer 30 quilos de pastagem verde, tá? Isso aqui já quem acompanhou a aula anterior, né? Vai entender que isso aqui já é a pastagem verde, tá? Então ela vai comer 30 quilos de pasto verde, tá? E silagem mais 15 quilos de silagem, que converteria em 4,5 de matéria seca. E mais a ração, que então fecharia os 14 quilos, né? Que aproximadamente ela precisa, de 12 a 16 quilos por dia de matéria seca, então fechou nos 14. Então fecha no que a vaca precisa, certo? Então vamos aqui para as nossas contas. Então digamos que você tenha 3 hectares, tá? 3 hectares de terra ali. A gente vai fazer aqui em 3 hectares de terra. Você vai adotar na sua propriedade o tanto de terra que você tem, né? Você vai escolher o manejo, vai decidir quanto de pasto, quanto de silagem, ou quanto de capiaçu, quanto de cana, quanto de palma, enfim, o que você conseguir produzir. Você vai estudar qual que é a matéria seca daquela planta, né? Da pastagem, a média da matéria seca, né? Para transformar nos números que eu estou passando aqui para você, tá? Na internet, no YouTube, tem várias informações. Não tem como, se você tiver mesmo interessado, você pesquisa com o que eu estou te passando aqui, não tem como dar errado, tá bom? Tem muita informação aí para ser usada. Então vamos lá. Então digamos que nós vamos trabalhar em 3 hectares. Eu sou um pequeno produtor de leite, quero me transformar em um pequeno produtor de leite, eu tenho 3 hectares de terra, tá? Ó, então eu tenho 3 hectares, que 2 desses hectares eu vou transformar em pastagem e um desse hectare eu vou transformar em uma lavoura de milho, para fazer silagem de milho. Então, 3 hectares, 2 é pasto, capim, né? E um é milho, tá? 2 hectares de pasto e 1 hectare de milho. Vamos começar a calcular a pastagem. Nesses 2 hectares de pastagem, nós temos, cada hectare é 10 mil metros quadrados. Então, nós vamos ter 20 mil metros quadrados, né? 20 mil metros quadrados. Como nós vamos calcular isso? Você vai lá, você vai ter a sua pastagem, implementou a sua pastagem, adubou. Quando ela estaria no ponto de colheita, tá? Todo nesse, leve em consideração todos os 2 hectares. Aí vai depender, se vai piquetear ou qual manejo você vai fazer, mas o aconselhado é fazer piquetes, né? Fazer de entre 25 a 30 piquetes. Num sistema que não é tão intensivo, né? Sistema que não é tão adubado, que não é irrigado, que é mais deixado por conta, deixado o pasto crescer do jeito que ele quer, tem que fazer uns 30 piquetes, né? O ciclo da grama crescer leva então uns 30 dias. Agora, num sistema de pastagem que você aduba certinho, né? Faz a correção do solo, talvez até irrigue, então pode ser de uns 25 piquetes, né? Até menos, tem piquetes que até você vai deixar de lado. Se tiver irrigado, tiver chovendo bem, tiver bem adubado, depende da pastagem que você colocar, nem passa 20, né, as vacas vão comer hoje nesse piquete aqui, passa 25 dias, 25 piquetes, para chegar nesse um de novo. Você vai chegar lá em 15 dias e vai voltar nesse um de novo. Talvez você vai até abandonar uns piquetes por determinadas épocas do ano, tá? Mas a gente vai levar uma consideração do ano inteiro, de todos os meses. Todo mês você vai lá fazer a colhida do pasto, né? Vai colher esse pasto e vai fazer uma média do ano, tá? Se tiver trabalhar com chuvas, vamos supor que é 5 meses e mais os outros meses que é seca, tem que ser a média do ano, tá bom? Para a gente não se perder. Então, digamos que você tenha os 20 mil metros quadrados, 2 hectares de pastagem, dividido em 30 piquetes. Você vai lá, vai colher essa grama, a grama estando no ponto para as vacas comerem, tá? Então você vai lá, vai pegar 1 metro quadrado de algum local lá, tá? Vai pegar a trena, 1 metro, botar lá no pasto, vai botar 1 metro aqui,
1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. Certo? Você vai demarcar 1 metro quadrado, 1 por 1 por 1 por 1 de pastagem. Você vai corta aquele pasto na altura que as vacas iriam sair, tá? Então você vai trazer para casa e vai pesar. É aí que eu falo, né? Você vai pesar em matéria verde mesmo. Se fosse pesar, fazer o cálculo em matéria seca, aí você teria que trazer para casa, secar, né, e tal. Aí é um pouco mais demorado, mais complicado de fazer. Por isso que eu passei na aula anterior, eu passei lá a, a base, né, a média da matéria seca da pastagem. Tipo, então, se você for trabalhar com capiaçu, eu não trouxe a matéria seca do capiaçu, mas se você pesquisar, vai ter aí na internet. Aí você pesquisa e veja na sua realidade, tá? Então, suponhamos que esse 1 metro quadrado, né, você fazendo 1 por 1 por 1 por 1, dá 1 metro quadrado. Esse 1 metro quadrado aqui vai ser igual a 1 quilo. Tá? Digamos, então, que esse 1 metro quadrado deu 1 quilo de pastagem. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar, então, esse 1 quilo por 20 mil metros, né? 20 mil metros quadrados, já que 1 metro quadrado deu 1 quilo, então 1 vezes 20 mil vai dar 20 mil quilos. 20 mil quilos durante 30 dias, né? Até você cortar de novo. Aí deu 30 dias, você vai lá e corta de novo, vê se deu 1 quilo, vê se deu menos. Aí você vai fazer a média do ano, tá? Então, durante 30 dias, a gente deu 20 mil quilos. A gente vai dividir por 30 dias. Tá? E também vamos dividir por 30 quilos, que é o que a vaca come, né, dentro do sistema que eu estou adotando aqui, que é o que a vaca come de matéria verde de pastagem por dia. Certo? Então, em 20 mil metros deu 1 quilo por metro quadrado, vai dar 20 mil quilos. Nós vamos dividir por 30 dias e vamos dividir por 30 quilos de novo, que é o que a vaca consome no dia. Certo? O resultado disso daqui vai dar quanto? Vai dar 22 vacas, então. Então, dentro desses 2 hectares, desses 20 mil metros quadrados, posso pôr 22 vacas. Vamos fazer de novo. Digamos que, então, deu 1 metro quadrado aqui. Esse 1 mesmo metro quadrado deu só 500 gramas. 500 gramas vezes 20 mil metros quadrados igual a 10 mil quilos. Né? Então diminuiu para 10 mil quilos só a mais de pastagem. Esses 10 mil quilos a gente vai dividir por 30 dias, de novo. Né? E dividir também por 30 quilos dia vaca. Os 30 quilos que a vaca come por dia. O resultado disso daqui vai dar 11 vacas. 11 vacas em 2 hectares. Então, daria 5 vacas e meia por hectare, né? Veio a metade, né? Certinho a metade. Então, deu para entender essa parte? Que você vai pegar a média do ano, de todo ano, de 30 em 30 dias, vamos supor que de 30 em 30 dias, ou se você tiver 25 piquetes, de 20 em 25 dias, você vai lá e corta e pesa. A média do ano, de todos os meses, você vai fazer essa conta aqui, para saber quantas vacas, então, você pode pôr na sua pastagem, tá? E precisa ser toda a pastagem adubada, ser certinha? Creio que não, desde que você tenha a experiência de saber. Vamos supor que isso aqui é 1 hectare de terra, né? Você vai aqui cortar um pedacinho aqui, vai cortar um aqui, vai cortar um aqui, deu 1 quilo.
eu não cortei aqui, não cortei aqui, não cortei aqui. Mas esse pedaço de terra não pode ser mais fraco, né? Ou mais forte. Você vai fazer uma média sempre. Sempre tem que fazer uma média, tá? Nem escolher um pedaço mais fraco, nem mais forte, tá? Então, de todo o seu terreno, você sempre vai fazer uma média e tentar cortar sempre no mesmo lugar, tá bom? Então, agora nós vamos calcular 1 hectare de milho, tá? 1 hectare de milho para silagem. Pessoal, enquanto que eu vou escrevendo aqui, já deixa o like, senão depois vocês vão esquecer. Já aperta o joinha ali se estão gostando do vídeo, tá? Agora dá tempo enquanto eu escrevo. Já deu o like, vou esperar um pouquinho. Beleza, vamos lá. Então, 1 hectare de milho. Olha só, a gente planta, geralmente, na bolsa de milho, né, que você vai lá e compra, geralmente vem 60 mil sementes dentro de uma bolsa de milho. Não importa o peso, ela pode ter 30 quilos, ela pode ter 20, ela pode ter 17. Geralmente vem 60 mil sementes dentro dessa bolsa, tá? Então uma bolsa de milho, uma bolsa de semente, né? Vem 60 mil sementes, tá? Se você plantar essas 60 mil sementes, plantar entre linhas, né? Entre os carreiros, um carreiro de milho aqui está aqui e outro está aqui. Se você plantar de 70 centímetros entre linhas e plantar em linha 5 grãos por metro, vai dar 1 hectare. Certinho 1 hectare, tá? Um pouco a mais, um pouco a menos, mas a média é essa. Geralmente é assim que eu planto aqui, tá? Então uma bolsa de milho aqui eu consigo botar dentro de 1 hectare. Eu vou fazer, tem várias formas de fazer essa conta, né, de especificar, de prever quantas toneladas você vai ter na sua lavoura de milho. Você pode, se você for lá, eu não sei quanta semente eu plantei. Tem outras formas de calcular. Você vai calcular a distância entre linhas, vai calcular a distância entre grãos, enfim. Mas eu não vou explicar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você quiser, tem aí no YouTube, é só procurar um pouquinho, tá? Que você vai achar. Não no meu canal, mas em outros canais tem, tá? Mas como você está planejando, você vai planejar tudo. Estou ensinando você a planejar para não errar. Quando você plantar, você já vai saber quantas que você plantou, tá bom? Se for uma bolsa, se for uma bolsa e meia, vamos supor, se for uma bolsa e meia, vai dar 30, mais outra 15 quilos, né? Então divide ali, cada quilo vai ter a porcentagem de grãos, então você só vai dividir e não vai se perder nessa conta. Vamos supor então que dessas 60 mil sementes, tá? O milho nasceu muito bem, nasceu, não pifou praticamente nada, muito bem. Só que mesmo assim sempre dá um pé um outro que falha, um pé outro que não nasce, algum pé aborta, ou enfim. Nós vamos calcular então, tá? Isso aqui é uma base, tá, pessoal? Eu vou calcular então que nasceu, tem 50. Quando na hora de eu colher, né? Você vai fazer essa conta na hora de colher o milho para silagem, você tem 50 mil pés, tá? De 60 mil pés, você reduziu 10 mil e você vai colher 50 mil pés. Desses 50 mil pés, você vai lá e vai colher 10 pés. Mas não é colher 10 pés aqui à beirada da roça, não vai colher 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Você vai colher um aqui, vai colher um aqui, vai colher outro lá, outro lá. Vai pegar uma média da roça. Pega 10 pés e depois mais 10 pés, tá? Pega 10. Vamos supor, faz duas médias, pega 10 pés de um tanto e depois mais 10. Daí você vai cortar, né? Você vai e atenção, né? Cortar da altura que você vai colher, certo? Se o pé de milho é esse aqui, você não pode cortar aqui embaixo. Se a máquina forrageira for cortar, ela corta mais em cima. Então você vai cortar ele na altura que a máquina forrageira vai cortar, tá bom? Você vai pegar esses 10 pés, vai trazer para casa, vai triturar e vai pesar quantos quilos deu esses 10 pés, tá? Pega mais os outros 10 pés também, corta, tritura, pica, né? Pesa e tira uma média então de quanto deu esses 10 pés. Vamos supor que esses 10 pés deram 1,1 kg. Deu 1,1 kg por pé. Cada pé, a média dos 10 pés deu, ou dos 20 pés, né?
deu 1,1 kg, tá bom? Então você vai pegar os 50 mil pés vezes 1,1 kg, que deu a média ali da sua pesagem, dos 10 pés, que vai dar um total de 55 mil quilos. Você vai dividir esses 50 mil quilos por 365 dias. Né? Essa é uma lavoura, você fez para um ano, então você vai dividir por 365 dias, certo? Que vai dar igual a 150 quilos por dia. Dentro de um ano você vai poder tratar 150 quilos de silagem por dia. Lembrando que sempre isso aqui vai ter um pouco de perca, né? Na hora de você vai perder um pouco por estragar, um pouco por mofo, um pouco por desperdício, enfim. Mas a gente vai só fazer uma base. Lembrando que isso aqui é uma base para você, tá bom? Então vamos lá, 150 quilos por dia você tem para usar. Você vai dividir, se lembra lá de quanto que a vaca come? De silagem por dia dentro desse manejo? Ó, 15 quilos, né? Então nós vamos dividir os 150 quilos por 15, que é o que a vaca vai comer por dia, que vai dar o total de 10 vacas por dia. Né? 10 vacas por dia, não. No caso, você vai poder tratar durante um ano 10 vacas com essa silagem, né? Dentro desse manejo. Então, qual a conclusão que tivemos? Né? Com essa produção de silagem, eu posso tratar 10 vacas por ano. Se eu produzir 1 quilo por metro quadrado, a minha média durante o ano, durante 365 dias, se eu produzir 1 quilo por metro quadrado de pasto, eu poderia ter 22 vacas, então, dentro desse hectare. Mas de silagem, só 10. Né? O que então eu poderia fazer? Então, eu reduziria um pouco das vacas, deixava elas comer mais pastagem, né? Fazia elas comer mais pastagem e talvez diminuísse, né, esse tanto de quilo aqui, diminuísse lá para os seus 10 e conseguiria então ter talvez 15 vacas, né? Em vez de 22, em vez de 10, talvez 15 vacas. Ou então faria uma segunda safra, né? Fazia uma segunda silagem durante o mesmo ano. Certeza que você vai produzir bem menos na segunda safra, mas então você já consegue fazer algum teste para ver, né, para ter uma visão de quanta vaca você pode pôr. Ou até mesmo tirando a silagem, você pode botar, nem eu faço aqui no inverno, muita gente faz, né? Vai lá e coloca uma pastagem de inverno, você vai produzir mais pastagem, pode reduzir mais a silagem. Lembrando que reduzindo a silagem vai faltar energia pelo grão do milho, né? Você vai ter que repor com ração, né? Uma coisa mais concentrada. Mas enfim, isso é para frente, é quando não se preocupa com isso agora. É quando você começar, quando você já tem o seu resultado, já está tirando leite. Agora então, não, eu estou tirando leite, agora eu quero melhorar, eu quero evoluir. Então você vai estudando de novo, as próprias firmas vêm ali e dão suporte para você, suporte aqui na internet, eu dou suporte. Você vai aprender, não se preocupa com isso. Mas eu quero te passar a base, tá? Então, vai depender de você, quanto que você vai produzir para você saber. Não adianta eu dizer os meus números aqui, o seu vizinho dar os números dele. A terra do meu vizinho aqui é a mesma da minha, o mesmo perfil. E ele até tem mais vacas do que eu praticamente no mesmo espaço de terra. Só que eu produzo mais do que ele, quase o dobro do que ele, tá? Talvez não quer dizer que a lucratividade de um e de outro seja, né, seja maior ou menor. Mas nos tempos de hoje, o custo de uma vaca, o custo da propriedade, o custo das instalações, quanto mais você extrair da sua propriedade, tá? Não pode extrair de uma forma, né? Eu tenho as minhas vacas ali, eu vou tacar um monte de ração para tirar mais leite. Não, isso não. Tem que ser umas contas consideráveis, contas para te dar lucro, entendeu? Mas isso você aprende ao longo do tempo, tá? Mas enfim, o que eu quero passar é só você que pode saber, tá? Tá, mas Ricardo, mas eu vou fazer isso aqui durante um ano. Eu queria começar já a tirar leite. No caso, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho que ter o pasto plantado durante um ano, tenho que ter fazer o milho. Sim, se você quiser aprender da maneira certa,
você vai fazer todos esses testes aqui sem ter vacas ainda. Vai fazer sem ter uma vaca, tá? Você vai poder começar sim, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. É um assunto que assim, é um fator determinante que para mim, no meu ponto de vista, e o que me ajudou muito a alavancar o meu negócio, tá? Que deu muito resultado, muito certo, é a próxima aula, tá bom? Então, vocês vão entender isso aqui na próxima aula. Então eu espero que tenham entendido essa aula de hoje. Espero que tenham gostado, tá? E então nós se vemos aí na próxima aula, que vai ser muito interessante para assim, para você começar da forma mais econômica, da forma certa, tá? E que te dará um grande resultado já desde o início. É um pouco mais demorado? Mas você vai começar da forma certa, sem erro, sem prejuízo, sem ter que começar e depois parar de novo, tá bom? Então até a próxima aula e um grande abraço a todos.